Estamos de volta com o último bloco do 3 a 1, que hoje discute o problema do preconceito racial no Brasil. No estúdio, o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Paulo Rangel, a diretora do Instituto de Pesquisa e Estudos Afro-Brasileiros, Elisa Larquim Nascimento, e o cineasta e escritor Joel Zito Araújo. Nos Estados Unidos, onde também há um passado escravocrata, este ano o Oscar de melhor filme foi para a obra 12 Anos de Escravidão, que conta a história de um homem negro e livre, sequestrado e vendido como escravo. Vamos ver um trecho do filme. I want to ask you what part of the country you come from. I originate from Canada. I guess where that is. Well, I know where Canada is. I've been there myself. Well, travel for a slave. Solomon Northup is an expert player on the violin. I was born a free man, lived with my family in New York. Be good for your mother. Until the day I was deceived, To Solomon. kidnapped, sold into slavery. Well, boy, how you feel now? My name is Solomon Northup. I'm a free man, and you have no right whatsoever to detain me. You're no free man. You're nothing but a Georgia runaway. That servant That don't obey his lord. shall be beaten with many stripes. That's good. Joelzito, a Lupita Nyong'o, que é uma linda atriz desse filme, que também ganhou o Oscar, ela esses dias fez um discurso dizendo da questão da identidade, falando como recebeu uma carta de uma menina, uma jovenzinha, que achava que nunca podia ser vista na televisão, que ela nunca chegaria lá até assistir a Lupita e se identificar com a história dela. E eu sei que você trabalha com essa questão da identificação e a importância da identificação do negro na mídia. Qual é essa importância hoje? Pois é, nós temos de considerar que, de um modo geral, né, toda a mídia, o cinema e a televisão, ela trabalhou pouco, trouxe poucos elementos para ajudar em uma identidade positiva do negro e do indígena, né? Toda ela é muito voltada para o branqueamento, é muita valorização do ariano, das características arianas, né? Se você hoje parar na rua e perguntar para uma pessoa assim, por favor, me descreva aqui uma pessoa, um tipo de gente que é muito bonita, seguramente essa pessoa, 90% vai dizer assim, cabelos louros, olhos azuis, blá, 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 blá. É a construção que eles tiveram da beleza. Da beleza. Se você fizer a pergunta inversa, descreva as características de uma pessoa muito feia, ela vai falar cabelo ruim, que o nosso cabelo já chama de ruim, já começa por aí. Enfim, então, o que eu acho é que... Nós estamos vendo até um trecho do seu filme agora, ó. Do Negação do Brasil, Negação né? do Ruth, Brasil, a maravilhosa Ruth Ruth de Souza, né? Ruth e Grande Otelo. Enfim, então, se você entrar dentro de uma igreja, como eu, há 2 anos atrás, eu fui batizar o meu afilhado e fui fazer curso de padrinho, eu entrei no salão paroquial e vi a mesma coisa que eu vi na minha infância. Todos os anjinhos eram louros, olhos azuis. Cristo não parecia ter nascido perto no Oriente Médio, parecia que Cristo nasceu na Alemanha germânica, no período hitlerista. Enfim, então, nós fomos cercados, 51% de brasileiros que se assumem como afrodescendentes, né, foi cercado em seu processo de crescimento por imagens que dizem você é feio, você é inferior, você é subalterno. Então acho que esse é o nosso grande desafio hoje, né, é de criar um novo paradigma, um paradigma que por um lado faça que nem o que aconteceu com esse relato da Lupita, né, de incentivar programas de televisão, livros didáticos, na formação do policial, enfim, em todos os lugares da sociedade, acho que nós precisamos de um pacto social, um pacto de empresários, um pacto de governo, um pacto de sociedade civil, sobre a necessidade de promover a identidade positiva dos não brancos no Brasil. Então, acho que esse é o nosso grande problema. E filmes como esse, eu acho que são filmes interessantes, como o 12 Anos de Escravidão, os meus filmes Raça, como o último. Quer dizer, a gente tem trabalhado muito nisso. Quer dizer, 12 Anos de Escravidão, ele pega na ferida da escravidão e como isso deixou uma sociedade que foi muito escravocrata, como a norte-americana, e que é exatamente igual a nossa, né? Como as marcas que isso deixou até hoje na América. Eu acho que nós temos de
denunciar o passado escravocrata, mas nós temos de fazer filmes também que você construa elementos positivos para que uma jovem criança negra, seja um menino ou uma menina, tenha orgulho da sua origem. Você é um grande exemplo disso. Você é acreditar que é possível, né? Eu mesma, na minha infância, também quando via aquela televisão completamente ariana, branca, né, que é a televisão do Brasil, a gente sente uma questão da impossibilidade, né? E nisso eu acho fundamental também que o negro chegue à universidade. É pior do que impossibilidade, sabe? É mais do que isso, é o sentimento de inferioridade. Sabe, nós nos sentimos como se nós fôssemos inferiores, como se nós fossemos predestinados, né, a ficar no rés do chão, né, nunca para voar, né. Acho que esse é um problema mais grave ainda. E nisso é fundamental, Elisa, que o negro ingresse na universidade, mas a gente esbarra com vários problemas do senso comum, como a questão das cotas, né, que se diz que o acesso ao ensino é democrático, basta, todo mundo tem direitos iguais, e a gente sabe que não é bem assim, não é, Elisa? Nós sabemos, em primeiro lugar, que quem apoia a política de cotas é o primeiro a apoiar a melhoria da educação básica e secundária no Brasil. Vamos terminar com esse discurso de que não precisa de cotas, precisa de melhorar a educação básica. E, em segundo lugar, a questão das cotas me parece que traz à tona uma questão muito importante, que é o outro lado do racismo. Quando nós focalizamos apenas o lado do discriminado, o lado da pobreza, o lado daquele que é vítima ou alvo da discriminação, nós estamos esquecendo que há o outro lado, há o lado do privilégio. E o privilégio no Brasil tem uma face racial no sentido social. Esse lado é o seguinte, que até muito pouco tempo atrás, temos o que das cotas? 10 anos? Até esse momento, nós tivemos uma cota de 100%, ou de 99%, ou de 97% para os brancos. Na educação, pior ainda, porque um sistema de educação pública, que teoricamente seria para dar acesso àqueles que não tivessem condições financeiras, era o quintal dos filhos de uma elite que pagava cursinho e pagava colégio privativo, né, privado de privilégio para os filhos. Então, esse lado é importante. Mais um exemplo de cotas, assim, na minha pesquisa sobre o negro na telenovela, né, eu constatei que aqueles canais, ou aquele canal que dava mais oportunidades para atores negros, o número de atores negros que apareciam na telenovela não chegava a 10% do total. Mesmo assim, aparecendo em papéis onde a metade da modernos, população é negra. Quer dizer, hoje essa metade da população se identifica como negra. Antes não se identificava, mas a maioria era a mesma. Por que a população não, de uma maneira geral, a gente não vê essa reclamação por parte da população? Desculpa? De uma maneira geral, a gente não percebe que a população reclame disso ou perceba isso em relação à televisão. Que exista essa discriminação na televisão, me parece que é exatamente porque o normal, num sistema racista, o normal é aquele padrão que o Joel se referiu. É o padrão da brancura. A brancura é a norma. Já está introjetado. É a norma. Então, assim, é normal você não ver. Eu fico estarrecida quando eu entro em ambientes, certos ambientes frequentados por gente abastada, os museus, as universidades eram até um grande exemplo, mas os próprios shoppings, nós temos o exemplo dos rolezinhos, né? Na verdade, é impressionante como as pessoas não se dão conta que aquele ambiente é um ambiente que não reflete a população brasileira. É um ambiente onde você só tem brancos. Eu me sinto incomodada com aquele ambiente, mas a maioria das pessoas que frequentam esse ambiente não vê aquilo como anormal. Elisa, eu acho que o filme 12 anos de escravidão, ele é muito interessante por isso também. É que ele mostra como o sistema da escravidão, ele foi um sistema de quebrar a autoestima
da população negra. Então, passou a escravidão, nenhuma oportunidade foi dada para a população negra e todo o sistema, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, foi de reafirmar a inferioridade do negro, o lugar do negro de ser a mão de obra, a carne mais barata do mercado. Então, nós nascemos, nossos pais, nossos avós nasceram em um contexto de internalizar um sentimento de inferioridade. Paulo, né? você tem essa percepção também? Sim, não há a menor sombra de dúvida disso. As pessoas acabam aceitando que o shopping não é o lugar para essas pessoas frequentarem. A televisão, o bonito é nós vermos o padrão de beleza que na cabeça deles, por serem maioria, é o padrão de beleza branca, e você acaba com exclusão social num ambiente em que você tem grandes talentos, atores, atrizes que são excelentes, mas que não têm oportunidade. E quando tem oportunidade, eles botam no papel subalterno também, que é o papel de mordomo, o papel de empregado, o papel que é desenvolvido por pessoas de uma subclasse. Você não vê uma novela em que o empresário, o médico, aquela família abastada é formada por negros. Por quê? Se hoje você tem isso na sociedade. Então, quando você olha aquele padrão estabelecido na televisão, é o padrão da família branca. Você não monta uma novela em que a família que está ali é formada por negros. O pai é médico, a mãe é engenheira, enfim. Paulo, hoje você também é escritor, né? Tem livros de crônicas. Essa temática também está sendo abordada no seu livro, não? Não, um livro de crônicas que eu até trouxe de presente para você. Muito obrigada. É um livro de humor, né? De coisas engraçadas, de coisas bem-humoradas. Eu resolvi sair um pouco do direito e partir para um lado um pouco mais bem-humorado. Tratar de racismo num livro não é coisa bem-humorada. Então, aqui não tem nada disso, são só histórias da vida, histórias reais, que eu dei um tom de humor e escrevi, e está aqui, está tendo uma boa aceitação, e eu estou muito feliz também com essa nova guinada, digamos assim, literária, né? Saí um pouco do direito, um pouco não, saí muito do direito, e estou escrevendo coisas mais divertidas, coisas que são bem mais bem-humoradas, que me dão mais prazer hoje. Ô Elisa, a gente estava comentando ainda há pouco, e também a gente tem poucas referências bibliográficas para estudar isso que a gente está discutindo aqui hoje, né? A oferta não é muito grande, ou pelo menos desconhecida, né, Elisa? Exato, me parece que muitas vezes as obras existem, mas tem muito pouca difusão. E eu tive a honra de participar de uma coletânea recentemente, publicada pela Palas Editora, sobre ação afirmativa, organizada pela Ângela Randolfo Paiva, que é uma coisa interessante porque aborda a ação afirmativa em diversos países e também leva a uma visão mais ampla, porque a ação afirmativa não é apenas cotas, há muitas outras formas de você enfrentar o racismo com políticas positivas, que não são necessariamente cotas, mas que podem ajudar a enfrentar esse racismo institucional, que não é uma questão de insulto, nem de injúria, nem de opinião de ninguém. É aquele racismo que é a exclusão dentro das instituições da sociedade, que, como ele disse, nem depende necessariamente da pessoa, daquele agente da discriminação, da opinião dela, mas de como o sistema funciona. Bom, nós já estamos agora nos últimos minutos. Eu queria, assim, deixar o recado mais claro ainda e falar dessas políticas públicas, né, dessas políticas positivas. O que você acha que é mais urgente ser feito, Joel Zito? Eu insisto na ideia do pacto. Eu acho que é urgente que nós busquemos várias alternativas, né, não só na mídia, não só no meu campo, com filmes, com programas de televisão, voltada para a construção de uma identidade negra positiva, mas na sociedade, quer dizer, no setor policial, dentro das empresas. Eu acho que a gente precisa de uma campanha, sabe, uma campanha de enfrentar o racismo, de reconhecer que o racismo é grave e leva a mortes, como aconteceu agora no final de semana. B, de ter orgulho da diversidade racial brasileira.
de entender que nós somos mais belos se a gente tiver orgulho de ser como nós somos. Um país de brancos, um país de negros, um país de mestiços, um país de japoneses, enfim, de alemães e de tudo isso. Então, acho que é isso. Paulo. Eu entendo que nós não vamos conseguir avançar se nós não compreendermos que a educação é fundamental para nós podermos mudar esse estado de coisas que se perpetua no nosso país. Eu não acredito, e aqui eu peço até licença para dizer isso a vocês, eu não acredito que uma lei nova que trate sobre esse tema vá mudar esse quadro. Enquanto nós tivermos em mente que nós temos que punir e que a punição vai resolver, nós não vamos conseguir mudar esse quadro. Esse quadro é resolvido através da educação. E quando se diz educação, no seu sentido amplo da palavra, do termo, né? Através do cinema, através da cultura, através do teatro, através do ensino no banco escolar daquele jovem que está lá, não só na escola pública, mas também na escola privada. A partir do momento que nós nos conscientizarmos disso, nós vamos mudar esse quadro. Elisa. Assinando embaixo de tudo que foi dito, eu quero dizer o seguinte, que me parece que o mais importante é que a sociedade dominante branca, que ainda é branca, se abra para discutir e para abrir mão dos seus conceitos construídos sobre a questão racial. Abrir mão daquela ideia de que, cada um de nós, afinal de contas, somos generosos, cada um de nós temos ao menos um amigo branco, amigo negro. Ou seja, a ideia de que o Brasil é construído e visto a partir do olho do branco. Nós precisamos ouvidos, precisamos que essas ideias que estão sendo debatidas aqui sejam debatidas sem resistência daqueles que muitas vezes dizem, esse pessoal é racista às avessas, esse pessoal, eles mesmos é que são os racistas. Enfim, precisamos superar essas barreiras que são levantadas por algumas das vozes mais ampliadas nas mídias mais poderosas do país hoje. Eu acrescento porque a luta contra o preconceito racial no Brasil não é uma luta dos negros, é uma luta de todos para um Brasil melhor. Perfeito. Bom, o programa 3-1 fica por aqui. Para assistir novamente, acesse o site da TV Brasil. Agradecemos a presença do desembargador Paulo Rangel, da cientista social Elisa Larquim Nascimento e do cineasta Joelzito Araújo. Você fica na sequência com as notícias do dia do Repórter Brasil. Até a próxima quarta-feira aqui na TV Brasil. O cabelo dela tá mais redondo.